Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mas, irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos para ouvir a boa nova do Senhor. Hoje, dia 30 de março, quarto domingo da Quaresma. Ouviremos o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao 3, versículo 11 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores, faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali, esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, uma grande fome naquela região, ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Com os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Fazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo que o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Trabalho para ti há tantos anos. Jamais obedeci a qualquer ordem tua. Tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, esbanjou teus bens com prostitutas. Mates para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este domingo é conhecido como o Domingo da Alegria, detalhe, quarto domingo da Quaresma. Neste domingo, lembramos a alegria do coração do Pai com a Páscoa do Senhor, a liturgia da palavra, o belo sacramento da reconciliação. Vai nos dizer São Paulo na segunda leitura: se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo. É trazida a nós, neste domingo, a alegria do coração do Pai, que vê a nós, seus filhos, abandonando o pecado e voltando para o seu coração misericordioso, através da parábola do filho pródigo que ouvimos neste Evangelho. É importante, irmãos, aqui recordar as referências que Jesus toma para poder nos anunciar esta parábola, né? Ali temos a figura do filho mais novo, que são os pecadores, a figura do filho mais velho, que são os fariseus, e a figura do Pai, que é nosso Deus de misericórdias. Veremos aqui, amados irmãos, interessante todo o processo, todo o passo a passo do coração pecador da humanidade que volta para Deus. A história do filho pródigo, hoje, irmãos, que podemos ver, a história da humanidade que volta para o coração do Senhor.
O filho pede ao pai a herança, pede a sua liberdade. E recebemos uma herança de quem já morreu. É o desprezo do filho pelo pai. O ser humano que, por causa do pecado, despreza Deus e se afasta dele para viver a sua liberdade. A expressão, irmãos, esse ato tão. Imaginem a dureza para o coração do pai de ver o filho nessa experiência, de querer a liberdade, de não dar mais valor para a figura paterna, mas o pai que deu para esse filho, no amor, essa liberdade, concede a ele este passo. É a humanidade. Por muitas vezes, nas suas escolhas, vai se afastando do plano de Deus. E vamos percebendo, meus irmãos, que quanto mais o filho se afasta, mais ele peca. Quanto mais longe de Deus estamos, mais o pecado ganha força em nossa vida. Não sei se você já percebeu isso. Quando uma pessoa começa a viver essa vida de pecado, vida de erro, quanto mais ela deixa Deus, deixa a vida espiritual, mais ela se afunda, mais ela mergulha em situações pesadíssimas, situações que tiram a dignidade do ser humano. O filho, a humanidade assim o faz. Até que um belo dia o filho passa a refletir sobre a sua situação. Ele olha, depois de ter gasto todos os bens do pai, não ter mais amigos, ele se vê ali no momento em que ele tem que arrumar um serviço. Arrumar um emprego, ele vai pedir, né, para o dono daquele emprego que ele arrumou de cuidar dos porcos, vai pedir ao dono, ele sente no coração, irmãos, até mesmo aquela vontade de comer a comida que era dos porcos. Aí ele percebe em que grau eu cheguei longe do pai. E começa a refletir. Esse processo do coração da humanidade, irmãos, nosso coração, e quando, na caminhada da conversão desse tempo quaresmal, começamos a refletir, olhamos para dentro de nós. Veja, como é a nossa condição sem Deus? Como é, irmãos, nossa realidade sem Deus? Não somos nada. Naquele instante, aquele filho toma a decisão. Vou voltar para o pai, que na casa do meu pai é melhor. Na casa do meu pai eu tenho tudo de bom. A humanidade que toma a decisão, a conversão, de voltar para Deus, entendendo que Deus sempre, irmãos, quer o melhor para cada um de nós. O pai vê o filho de longe, desfigurado, e o acolhe com compaixão. É o fruto do pecado, amados, que faz isso com a humanidade. O ser humano, quanto mais peca, mais vai sendo desfigurado, mais vai perdendo a imagem de filho de Deus. Mas o pai de longe, Deus de longe, olha e enxerga. É meu filho. Não sei, irmão, se você já passou por isso, mas quantas histórias nós ouvimos de pessoas que viveram no fundo do poço do pecado. Mas Deus não deixa de olhar com esse olhar de amor, de compaixão. Ele sentiu compaixão do filho. Nosso Senhor que olha para nós, amados, com compaixão. Ele entra na nossa dor, ele percebe a nossa situação. E ele vai ao encontro do filho. O Pai do Céu que vai ao nosso encontro. E cobre o filho de beijos. Abraça-o, acolhe-o. Acolhida do Pai do Céu. Quantos momentos que, na cessação do pecado, na realidade do mal que fizemos, temos, irmãos, muitas vezes aquele sentimento no coração. Será que Deus vai me acolher? Será que Deus vai me aceitar? Será que Deus não virou as costas para mim porque eu errei tanto? Não, meus irmãos. Deus é um Pai que, não importa o que façamos, Ele nos ama com amor incondicional revelado neste Filho. O Filho volta. E ao chegar, o Pai o cobre de beijos, de abraços. O Pai nos cobre com o seu amor, com a infinidade da sua bondade, nos mergulha nessa presença sua amorosa. E aí pede aos empregados, vão lá, tragam para o meu filho a túnica nova, a aliança nova e a sandália aos pés. 3 sinais, irmãos, da restauração da humanidade em Deus. A túnica, que nos lembra o batismo, a túnica nova, restaurar a pureza do batismo. A aliança, o anel no dedo, a aliança da humanidade com Deus, a aliança que é renovada, que é refeita no amor do homem com Deus, no amor de Deus para com o homem. E a sandália aos pés. Agora a humanidade caminha voltado para Deus com passos firmes no caminho seguro. A festa aqui do perdão é o que acontece, irmãos. A festa do perdão, a festa da misericórdia. Vamos fazer festa. Meu filho voltou, estava perdido, foi encontrado, estava morto, ressuscitou. Todas as vezes, irmãos, que um filho pródigo volta para o coração do pai, é festa no céu. Eu posso dizer para vocês aqui da minha experiência de padre de alguns anos, meu confessionário, fazendo confissões e me confessando também. Que bonito, irmãos. Quantas histórias que nós ouvimos de pessoas que viveram situações de pecado que nós nem imaginamos. Mas quando se volta para o altar da confissão e é perdoado, tem a vida transformada. Mas temos de um lado, irmãos, a alegria do coração do filho que volta para o pai, temos do outro lado o drama do filho mais velho. De longe, está voltando do trabalho, ele ouve de longe a música.
e pergunto para um funcionário: o que está acontecendo? E ouve o relato, né? Olha, o seu irmão mais novo que voltou, seu pai está fazendo festa. Naquele momento vai dizer o próprio evangelista, irmãos, que o irmão mais velho sentiu raiva do irmão mais novo. O coração da humanidade, endurecido no pecado, não sabe acolher o irmão que volta, não sabe partilhar da alegria do próximo. Coração que se endurece, irmãos, na inveja, na competição. Tantos momentos da nossa vida fraterna cristã, nos deparamos com essa dura e triste realidade. Nós que somos irmãos que já estamos na caminhada, irmãos mais velhos, corremos a grande tentação, ver aquele irmão mais novo que chegou, aquele irmão que está afastado que voltou. Puxa vida, Deus está ouvindo aquele irmão, atendendo as preces daquela pessoa, mas estou há tanto tempo na igreja, parece que Deus não me ouviu. O que acontece? Será que aquela pessoa é melhor que eu? O nosso coração endurecido, irmãos, quando nos deparamos com a figura de Deus como o irmão mais velho. O pai vai dialogar, veja a figura do pai misericordioso. O pai que colheu o filho mais novo, venha. E o pai, da mesma forma que acolhe o filho mais velho, para dizer, venha, vamos fazer festa. É o coração de Deus, irmãos, que ama todos sem distinção, que ama todos com amor incondicional. Ele quer que o filho mais novo, mais velho, participe dessa festa também. Né? Mas aí o filho vai mostrar a imagem que ele tem do pai. Né? Olha, há tanto tempo, meu pai, que eu trabalho para ti. Veja, irmãos, aí a palavra, né? Que eu trabalho. O filho mais velho se sentia um empregado, não se sentia filho. Na necessidade, fazemos esta passagem. Não somos empregados, irmãos de Deus, somos filhos de Deus. O empregado cumpre uma função, recebe um salário, é aquele tipo de fé imatura, onde eu digo assim, vou ser bonzinho para Deus ser bonzinho comigo. Ou se eu fiz coisas más, Deus vai me castigar. É aquele que se sente funcionário diante de Deus. Nós somos filhos do Pai do céu. Não permitamos, irmãos, que essa imagem errônea de um pai vingativo dentro do nosso coração, não. O nosso Deus acolhe a todos nós. É um grande alerta para esses tempos que estamos nesse processo de conversão. Como está meu coração? Nós temos aqui essas duas realidades e termino com essa pergunta, irmãos, para pensarmos nesse domingo da quaresma, não é? Para refletirmos. Que filhos somos nós? O filho mais novo ou o filho mais velho? Que imagem temos de Deus? A imagem do filho mais novo ou a imagem do filho mais velho? Pensemos nisso nesse dia, deixamos que o Senhor fale ao nosso coração e acolhemos o seu apelo de misericórdia para com cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, peço aí a sua ajuda, faça esse apelo para que o Evangelho chegue a mais corações. Se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilhe, ative as notificações, copie o link, mande para mais pessoas. Quantos estão aí neste mundo, irmãos, sedentos da palavra, nós podemos ajudar que essa boa nova, transformadora da humanidade, chegue a tantos corações. Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Vá lá no nosso canal, PE, Márcio Monte, MPS. Divulgue aí para os nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.